Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Cuco poderoso, aleluia. Aleluia. Amém. Antes de eu começar a falar sobre dízimos e ofertas, eu queria tirar um momento para orar. Eu queria que tu colocasse a mão no seu coração. Amém. Nesse momento. Amém, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, sobre cada irmão que está aqui, Pai. Que essa palavra a respeito de generosidade venha crescer e venha, Pai, inundar cada coração que está aqui, Senhor. Eu creio, Pai, que a oferta e a generosidade, o dízimo, é algo importante para a vida da igreja, Pai. Eu creio que cada irmão venha entender e que plena revelação disso, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Semana passada, eu comecei a falar a respeito de Abraão. Amém? Abraão, ele é representado como pai da fé. Fala comigo, pai da fé. Amém? E eu e você, nós somos semelhantes a Abraão. Porque eu e você, nós trabalhamos pela fé. Repete comigo, pela fé. Amém? Você foi chamado para trabalhar pela fé. Aleluia? E por que eu estou falando disso hoje? Porque estamos falando, desse momento, sobre fidelidade. Amém? Eu quero abrir um versículo que está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Olha o que a palavra de Deus está falando para a gente. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Amém? Há uma promessa para a vida de Abraão. Fala comigo, há uma promessa para a vida de Abraão. Amém? E nesse momento, o que eu quero falar para você? Essa promessa também é para você. Amém? Quando você vê Abraão na Bíblia, que é em Gênesis, o princípio. Amém? No primeiro livro da Bíblia, nós temos Abraão lá. Ele é um exemplo de um cristão. Ele é um exemplo de um homem que ele viveu pela fé no tempo dele. Amém? Ele foi chamado para sair da terra dele, da parentela dele, foi chamado para uma terra que ele não sabia onde era. Assim como eu e você, nós fomos chamados por Cristo, amém? Nós estamos indo para uma pátria celestial. E cada dia que nós caminhamos para ela, nós estamos descobrindo mais de como é que é essa pátria celestial. Amém? Só que Abraão, ele teve um problema. Ele trouxe o sobrinho dele. Amém? A promessa era para ele, não era para o sobrinho dele. Amém? Mas Deus foi tão gracioso que enquanto Ló caminhava com Abraão, Ló era abençoado. Amém? E o que aconteceu depois disso? Teve um momento que Ló se separou de Abraão. E ele foi para um caminho e Abraão foi para outro caminho. Amém? E Ló foi parar numa cidade chamada Sodoma. Amém? Que é uma cidade que não é vista com bons olhos diante de Deus. E o que acontece depois disso? Essa cidade, ela se rebela contra o seu suzerano naquela época. E o que acontece? Eles lutam contra esse suzerano e eles perdem uma luta de 4 reis contra 5 reis. Amém? Esses 5 reis, incluindo Sodoma, perderam todas as suas riquezas e também perderam as pessoas que trabalhavam na sua cidade. Amém? Deu para entender até aqui? E daí Abraão, ele vai resgatar o seu sobrinho, que é Ló. Ele chega até lá e vai resgatar ele. Vai tirar ele daquele lugar que ele está. Amém? E ele vence essa batalha. Amém? Então, vamos fazer a matemática aqui. Tinha 5 reis que tinham sido derrotados. Amém? Que ficou com o rei vencedor. Amém? E o que acontece? Abraão, ele vence esses 4 reis. Então, ele está com a riqueza de quantos reis, meus irmãos? De 9 reis. Amém? Ele foi chamado para salvar uma vida. Eu e você fomos chamados para salvar vidas. Amém? E quando nós salvamos vidas, o que acontece? Deus acrescenta riqueza para a gente. Amém? Deu para entender esse contexto que eu estou querendo explicar para ti? Deu para entender? Amém? Agora eu quero ler um versículo que está lá em Lucas. Amém? Nós já vamos voltar para Abraão. Mas antes eu vou querer ler em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Olha o que Jesus fala para a gente. Quem é fiel no pouco,
também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Versículo 11. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação da riqueza de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Olha aqui, Deus está falando aqui sobre dinheiro. Amém? Há uma riqueza que é a riqueza desse mundo, que é o dinheiro. Amém? Essa é uma riqueza desse mundo. Qual é a coisa que Deus mais valoriza? O que você acha? Olha para o irmão que está ao seu lado aí. É você. É você que Deus mais valoriza. Essa é a verdadeira riqueza que a Bíblia está falando aqui. Amém? Glória a Deus. Só que Abraão, ele foi resgatar quem? O sobrinho dele. E por causa disso, ele ganhou riquezas. Amém? Deus quer acrescentar riqueza na sua vida. Toda vez que prioriza o reino de Deus na sua casa, na sua família, Deus acrescenta riqueza sobre a tua casa. Deus acrescenta isso sobre ti. Amém? E o que Abraão fez? Depois que ele entendeu essa mensagem. Melquisedeque foi até ele. Que é alguém que é representado, que é um representante do Senhor sobre a vida dele. E o que ele fez? Ele entregou o dízimo. Deixa eu falar algo para ti. Deus só pede algo para ti que Ele mesmo já te deu. Deus não pede algo que Ele não te deu. Amém? Em nenhum momento que vai ver na passagem de Melquisedeque pedindo algo para Abraão. Por causa do que aconteceu com a vida dele, ele resolveu ser dizimista. Deixa eu falar algo para ti. Deus tem te abençoado muito, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta disso. E a única coisa que Deus quer de ti é que tu aprenda a ser um dizimista. Amém? É isso que Deus quer que nós aprendamos nessa vida de igreja. Amém? Só que depois que Abraão ele entrega o dízimo, chega uma pessoa que é ele. Amém? Que está lá em Gênesis 14, 21. Gostaria que o irmão abrisse para mim. Gênesis, capítulo 14, versículo 21. Depois que Abraão entregou o dízimo, o que acontece aqui? Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Amém? Olha a fala que Abraão tem aqui. Olha a fala, não, perdão. Olha a fala que o rei de Sodoma tem aqui. Você pode ficar com esse dinheiro que eu perdi por conta de uma guerra, mas eu quero as pessoas. Às vezes o diabo faz essa proposta na tua vida. E Deus, ele quer te ensinar um princípio aqui. Quantas riquezas Abraão tinha conseguido nessa guerra de 9 reis? Será que faria falta a riqueza de um rei só? Será que faria falta? Não faria falta. Só que o diabo ele nos tenta com o dinheiro dessa guerra. Porque o dinheiro dessa guerra é a única coisa, se eu não vou ler nesse momento, mas a continuação do texto de Lucas, capítulo 16, fala que não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e as riquezas. Porque o único Deus que pode competir nesse mundo com o nosso Deus é a riqueza. É o dinheiro. Agora eu faço uma pergunta. Abraão foi alguém pobre? Não foi alguém pobre. Amém? Deus acrescentou muita riqueza sobre a vida dele, assim como Deus vai fazer na sua vida. Amém? Só quem quer entender que nós não podemos colocar o que Deus está entregando em nossas mãos, que são as pessoas, por causa de dinheiro. Amém? Vamos continuar a leitura. Lá em Gênesis 14, 21. Mas dessa vez vamos ler o 22. Amém? Olha só, o que Abraão responde. Essa deve ser a nossa resposta contra o diabo. Mas Abraão respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Versículo 23. E juro que nada comerei de cugo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Olha só, o que Abraão entendeu aqui? Ele entendeu que se ele ficasse com a riqueza do rei de Sodoma, ele ia entender que o diabo, que é representado pelo rei de Sodoma, enriqueceu ele.
Amém? Percebe que coisa louca que o diabo está fazendo aqui? O diabo está entregando uma mão e está tentando tirar com a outra. Amém? Esse é um exemplo de um homem de Deus que nós devemos ser. Amém? Porque nós somos descendentes de Abraão. Nós trabalhamos pela fé. Eu e você somos homens e mulheres de fé. E por que eu estou pregando essa mensagem aqui? Amém? Porque nesse momento, muitos irmãos saíram da igreja, da vida da igreja, e estão congregando em outro lugar. Então, nós perdemos muitos irmãos que são dizimistas. Amém? Mas deixa eu te falar algo para ti. Assim como Abraão, nós precisamos aprender a ser fiéis. Amém? Saiba disso. Vai ter um mês que vai ser muito bom. Mas vai ter um mês que não vai ser bom. Amém? Só que é nesse momento, no momento da crise, que nós devemos agir como Abraão. E entender a fidelidade de Deus. Entender que Deus é fiel. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu só sou fiel porque Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Amém? Ele que não mente. É Ele que te abençoa. Amém? O ato de dizimar é uma gratidão pelo que Deus já tem feito na sua vida. Amém? Fala comigo, Deus, quem fez muitas coisas na minha vida. Amém? Isso se aplica também para a oferta. Aleluia? É importante a gente entender isso, esse princípio simples de dízimo e de oferta. Aqui eu estou falando muito sobre dízimo, amém, irmãos? Porque eu creio que é a coisa mais importante nesse momento. Mas saiba, quando a Bíblia fala lá em Lucas sobre oferta, quando ele fala sobre fiel no pouco e fiel sobre muito, ele está falando de oferta. Ele não está falando de dízimo. Porque se eu sou fiel no pouco que Deus me deu, ou seja, esse pouco que Deus me deu, eu decido ofertar, eu decido que é um coração generoso de ofertar, o que Deus fala lá? Que Ele vai colocar sobre o muito. Amém? Aleluia? Glória a Deus? Aleluia. Então levante o seu lugar, meu amado irmão, amada irmã, aleluia. Amém? Nosso Pix vai ficar aparecendo aqui, em algum momento, que eu sei que estava aparecendo antes. Amém? Se for dar o seu dízimo, amém? Envie para o meu pessoal. Se coloquei o meu celular pessoal, pergunte para um dos líderes, apenas se for dízimo. Amém? Porque os dízimos é o que nós usamos para pagar as contas primárias da vida da igreja. Amém? As ofertas nós usamos para coisas secundárias na vida da igreja. Amém? Por isso que nós concordamos muito bem o que é dízimo e o que é oferta. Amém? Glória a Deus. Amém? Então pode sair do seu lugar, entregar sua oferta, entregar seu dízimo. Se com o dízimo essa semana, fiquem aqui na frente que nós vamos orar por ti. Amém? Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Amém? Aleluia. Amém? Nossos líderes vão orar aqui por esses irmãos. Amém, Senhor, que alguém falar sobre a vida desses irmãos, Pai. Que quem se dizimistas fiéis nesse lugar, Pai. Eu creio, Pai, que Deus vai multiplicar, Pai, cada semente que tem plantado aqui, Pai. Porque a palavra de Deus fala que aquele que é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Eu creio, Pai, na fidelidade desses irmãos. E que Deus vai surpreendê-los cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos então passar o nosso Videira News. Aleluia. Glória a Deus.